Tá chegando a hora, meus amigos, tá chegando o momento, clássico, Bavi batendo na porta, decisão muito importante, apesar de ser na fase de grupos do Campeonato Baiano, pode valer a liderança para o Bahia, que jogou as primeiras rodadas com o time sub-20, esse time acabou não correspondendo no nível que a gente esperava, que a gente imaginava, mas é o Bavi 500, é o Bavi que é a grande prova de fogo do Bahia antes do jogo contra o The Strongest pela Libertadores da América, tem muita coisa em jogo, e a gente vai trazer aqui o time ideal. E eu vou ser bem direto, reto e taxativo. Trouxe, inclusive, um conteúdo similar a esse no Instagram, um pouco mais curto, um pouco mais reduzido, sem poder me aprofundar tanto. Este é o time para Rogério Ceni escalar. Eu postei esse vídeo e nunca teve tanta gente concordando comigo em alguma coisa. E não é porque eu sou nenhum gênio, não. É porque tem muitas coisas evidentes mesmo, muito claras, e que devem ser aplicadas para o jogo mais importante da temporada até agora. Teremos muitos outros jogos importantes. O jogo do dia 18 de fevereiro contra o The Strongest é muito mais importante do que esse. Mas é um jogo importante e a gente tem que escolher o que a gente tem de melhor, o que se provou ser melhor até este momento. Eu vou trazer essa projeção aqui, mesmo sabendo que muitas vezes o Rogério não vai aplicar. Eu trago como um torcedor, como um produtor de conteúdo, a minha percepção, a minha humilde opinião, mesmo sabendo que isso de alguma forma pode não e não deve influenciar as escolhas do nosso treinador. Então bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente, meus amigos. Olha só, eu vou trazer aqui para vocês o Tactical Pad, né, que é um programa que eu utilizo, um programa que é pago, inclusive, né, mas que eu gosto bastante e eu vou voltar a utilizar de maneira mais frequente aqui no canal. Sei que tinha muita gente que sentia falta, que pedia, que queria ver, e a gente vai trazer essa dinâmica de maneira mais corriqueira aqui para você, torcedor tricolor, poder acompanhar. Ainda mais porque eu posso colocar nesse layoutzinho aqui, ó, em que eu venho para o canto e consigo mostrar de maneira mais elucidativa para vocês as alternativas, as opções, aquilo que eu acho mais pertinente para ser utilizado nesse jogo, tá? Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, a gente tiver um alcance bacana, tiver um alcance legal, eu farei isso aqui antes de todas as partidas, trazendo a minha percepção. Nem sempre é aquilo que vai realmente acontecer, nem sempre é aquilo que passa pela cabeça de Rogério Ceni, mas é a minha percepção de acordo com aquilo que eu acompanho, de acordo com aquilo que eu gosto, de acordo com aquilo que eu acho que é interessante, beleza? Meus amigos, sem muita demora, a primeira discussão é essa aqui, né? Em relação ao goleiro. Eu optaria para esse jogo por Danilo Fernandes. Acho que Marcos Felipe é um goleiro que ainda pode se recuperar, não acho um goleiro ruim, acho que ele deu as suas contribuições, mas ele vem, desde a temporada passada, numa queda, né? E uma queda que envolve o aspecto técnico, mas envolve, sobretudo, o aspecto anímico, mental, psicológico. E ele ainda, nessa temporada, por mais que tenha contribuído nos 2 jogos que atuou, não mostrou ter superado os problemas da temporada passada, porque é muito cedo ainda, muito precoce mesmo. Então, levando em consideração a precocidade, levando em consideração todas essas questões que a gente sabe que estão além do futebol, mas interferem no campo, eu optaria por Danilo Fernandes. Acho o Danilo Fernandes um goleiro mais seguro, um cara que fez poucos jogos, muito poucos jogos na temporada passada, mas quando entrou, contribuiu. Ele foi escolhido para o jogo mais importante do ano, aquele jogo contra o Atlético Goianiense, e foi muito bem, foi muito importante para a partida, foi muito importante para o Bahia, fez a sua parte, contribuiu. Então, por questão de segurança, confiança, de momento, analisando o momento, eu optaria por Danilo Fernandes, tá? Na direita, Arias não deve estar apto, viu, gente? Ele está em fase de transição, treinando na academia, ainda não está totalmente pronto para poder jogar, teve alguns problemas físicos aí nessa pré-temporada, então por conta disso é Gilberto, não tem nem o que pensar, é um lateral equilibrado. O Davi ainda tem muito para poder crescer, para evoluir, mas Gilberto é um bom jogador, inclusive na reta final do Brasileiro do ano passado havia uma dúvida se era ele ou Arias o titular, porque ele se recuperou, ele mostrou um bom nível de jogo, ele mostrou credenciais, inclusive, para ser titular em vários times da Série A. E eu acho que é justo dar essa oportunidade para Gilberto na lateral direita. Hoje é o lateral titular do Bahia, enquanto o Arias não está apto para poder voltar a disputar a posição com ele, né? Não tem cadeira cativa, não, por mais que Arias seja um grande jogador. Na zaga é Canu de um lado, e aí, como Gabriel Xavier não pode jogar, Canu vem para a direita e Ramos Mingo joga na esquerda, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, a gente veria um Gabriel Xavier talvez aqui, né? Ele vai ter que se provar, evidentemente, apesar de ser um grande jogador, porque Canu evoluiu na última temporada, mas eu acredito, minha projeção é essa, meu prognóstico é esse, Gabriel Xavier, quando voltar, deve ser titular. Mas vamos trabalhar com a realidade, com agora, com hoje, Canu e Ramos Mingo,
ótima impressão deixada por Ramos Bingo no jogo contra o Sampaio Corrêa, e agora ele já vai ter uma grande prova de fogo, né, na sua segunda experiência ali como titular, que é um clássico Bavi de um altíssimo nível. Na lateral esquerda, não tem muito segredo também, Luciano Juba, eu posso aqui ficar conjecturando, né, se Iago Borducci jogar, se Michel Araújo se encontrar ali, se não sei o que acontecer, Luciano Juba pode se encontrar um pouco mais à frente. Pode, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, como eu falei. Hoje ele é o lateral esquerdo, tem as suas fragilidades, principalmente no aspecto defensivo, mas é um bom jogador, é um bom articulador, é um cara que pode contribuir. Tem que ter um cuidado especial? Tem. Eu acho que, inclusive, Eric deve contribuir bastante ali para que ele tenha um pouco mais de liberdade. O próprio Eric Pulga, que eu também vou colocar nessa escalação, já estou dando spoilers aqui, mas eu acredito que Luciano Juba é o titular, sem muita discussão. Centralizado, como um cabeça de área, fazendo articulação nas jogadas, Caio Alexandre, que começou essa temporada muito bem, obrigado, né? Muito bem mesmo. Contribuindo na construção, também conseguindo combater naquele jogo contra o Sampaio Corrêa. Ele foi um dos melhores em campo, teve uma atuação muito destacada. E muito porque ele teve ao seu lado um cara que para mim tem que ser titular desse jogo, que é Eric. E eu torço demais para que ele seja titular. Porque ele jogou contra a equipe do Jequié, o torcedor já ficou meio temeroso, Eric jogou contra o Jequié, então o Jean Lucas deve ser titular. Não tem como garantir isso, né? Pode ser que a gente tenha colocado o Eric para poder testar essa questão física dele. Ele pode ter respondido bem, né, nessa resposta física aí de recuperação rápida para um outro jogo. Eu colocaria Eric como titular, sim, sem sombra de dúvidas, no Bavi. Não só pela dinâmica que ele entrega, pela combatividade, mas pelos gols, cara. São 2 gols já nessa temporada em 3 jogos, né? Sendo que um deles ele entrou no decorrer da partida. Entrou e fez o gol. Então, esse tipo de jogador, vivendo no momento que tá, não pode ir pro banco. Para mim, Eric é titular dessa partida. Assim como nosso querido Everton Ribeiro, não tem muito o que discutir, a liderança desse time. É o cara que tem a capacidade de articular, mas também combate, também volta bastante, também recompõe bastante, ajuda muito nesse início das jogadas. Everton Ribeiro, né, nessa dividida com Nestor e Cauli no momento, na minha opinião, né, mais com Nestor do que com Cauli, porque o Cauli joga um pouco mais avançado, Everton Ribeiro sai na frente. Nestor pode correr atrás, tem um bom nível, é um cara que vai contribuir ao longo da temporada, mas hoje o titular é Everton Ribeiro, vai ter que suar para poder roubar a vaga de Everton Ribeiro se o Bahia continuar jogando dentro desse esquema de 4-2-3-1, de 4-3-3, como você preferir, tá? Na ponta direita não tem muito o que discutir, seria até desonesto tirar Ademir. Ele não estava na projeção de quase ninguém para o começo da temporada, mas o início de temporada de Ademir é muito bom e a gente tem que reconhecer. São 4 assistências, né? Poderiam ser 5 se aquele cara não faz o gol contra o Sampaio Corrêa, se a bola vai e desvia algum jogador do Bahia, mas enfim, 5 participações diretas em gols. Dá pra gente poder falar assim. Ademir começou a temporada muito bem, inspirado, encontrando as boas opções, acertando bastante nos cruzamentos, né? Acertando muito nos cruzamentos. Isso tem que ser destacado. Seria até injusto e desonesto não começar com Ademir e optar por um Biel, na minha humilde opinião. Não só porque Ademir tá bem, mas também porque Pulga também. O jogador do Bahia nesse comecinho de temporada que tem mostrado mais personalidade, atitude, coragem, que tem indo mais para cima, né? Então Pulga, um cara que tem essas características, essas credenciais, que define as jogadas, né? Você vê que ele parte para cima, dribla, e aí ou ele chuta, ele toca, ele define a jogada, ele não fica na dúvida, né? Isso é importantíssimo, importantíssimo para um Bahia que sofreu no ano passado por conta de previsibilidade, falta de objetividade e outras coisas mais, né? Então Pulga para mim é titular desse time. E outro para mim que é titular desse time, sem muita discussão, é Lúcio Rodrigues. Everaldo, ele tá mordido, né? Ele foi alvo do Vitória da Bahia, ele já fez 2 gols, eu sei, cara. Mas Pulga tem a capacidade de finalização, tem uma dinâmica maior de jogo, volta para poder pegar essa bola. É um jogador que, tendo sequência, a gente viu isso na reta final do ano passado, agrega e ajuda bastante. Para mim, é titular até o momento indiscutível dessa equipe. Vai ter uma disputa com o Eli José, é bom a gente ver um Everaldo crescendo, querendo dar respostas, mostrando o seu valor, porque é importante para uma temporada tão longa, tão exaustiva, de possíveis 91 jogos, mas Lúcio Rodrigues é o titular dessa equipe. Então eu iria mais ou menos assim para esse jogo. É um tipo de escalação que gera versatilidade, tá? Porque, por exemplo, Eric pode segurar um pouco mais a peteca, liberar a Caio Alexandre para poder articular as jogadas. A gente pode ter um Eric Pulga jogando por dentro também, ele tem capacidade de fazer isso, junto aqui com o Ademir, há uma coesão, uma aproximação, uma compactação um pouco maior, né? A gente tem 2 laterais que agridem bastante, então no momento da reposição, Ademir pode vir segurar a onda aqui, Juba também pode avançar para que
Puga vem, segura a onda, possa recompor. Então é um time muito versátil que pode contribuir de diversas maneiras para poder construir, para poder produzir e poder fazer gols, né? Estou ansioso para poder ver o Ramos Mingo chegando um pouco mais também na hora da articulação, mostrando essa velocidade dele na hora da recuperação, porque o Bahia vai jogar em linha alta e certamente o Vitória da Bahia vai tentar explorar aí a transição em velocidade e os nossos zagueiros têm que estar muito atentos, assim como o nosso goleiro, tá? Enfim, gente, essa seria a minha escalação para o Clássico Bavi. Tira o print, se você concorda, posta nas redes sociais e me marca. Eu quero saber também a sua opinião, fala aí nos comentários e quero também o seu like, caso você tenha gostado desse conteúdo e você queira vê-lo de maneira um pouco mais frequente aqui ao longo dos vídeos do canal. Valeu? É isso, gente. Tamo junto. Beijão, um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?